Olá, tudo bem? Está no ar o podcast Voz Cooperativa, o podcast do Sicoob. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi o nosso ano de 2024 aqui no podcast. Vamos recordar quem esteve aqui conversando e falando sobre o Sicoob, sobre os produtos e os serviços do Sicoob, a nossa cooperativa. Esse ano foram 20 episódios onde nós recebemos 21 convidados, entre pessoas que trabalham no Sicoob e alguns convidados externos. Nós começamos o ano de 2024 falando sobre produtos digitais do Sicoob. Quem que se lembra? Falamos também sobre educação financeira e sobre quando começar a educar as crianças e adolescentes sobre educação financeira. E ainda também tivemos convidados aqui, ou melhor, convidadas, 2 mulheres gerentes de agências do Sicoob falando sobre a mulher no trabalho, a mulher em homenagem a todas as mulheres no mês de março. E também essas 2 mulheres trouxeram uma história inusitada. Quem se lembra da história que elas contaram? Do porco que entrou em uma agência do Sicoob por causa do ar-condicionado. Nós éramos só nós 2, né? O Claudinei e eu. Isso em Paraíso. Em Paraíso. Então, o Claudinei saiu para o horário de almoço. Fiquei eu lá atendendo no caixa, enfim, tudo. De repente, estaciona um caminhão carregado de suínos, né? E do nada, quando eu vejo, tem um suíno deitado no tapete da frente, assim, do Sicoob, dentro da agência, curtindo o ar-condicionado. Enfim, eu tentei fazer de tudo para aquele suíno poder sair dali, né? E as pessoas passavam, e quando passavam, ficavam olhando, né? E era muito Deus, grandão. mas era enorme, imagina. Suínos que vai para o abate, né? Então, era enorme. E o caminhão de suínos foi embora. E deixou ele lá. E ficou, acho que nem percebeu. O porco ficou para trás. E eu não tinha condições, gente. Aquele dia, por Deus, eu fiz de tudo que eu podia e ele não se mexia no lugar. Ele ficava intacto lá. Até que o Claudinei voltou, ficou louco com aquela cena, né? Começou a caminhar para frente e para trás, achar pessoas. Aí esse caminhoneiro desse caminhão voltou na agência. E aí sentiu falta do porco? Chamamos os vizinhos e tudo que podia para carregar esse porco em cima de volta. Deus. Mas ele não queria sair da sala e do tapete do ar-condicionado, né? A galera do marketing lá do Sicoob também esteve aqui falando sobre os projetos. Em 2023 foram mais de 400 projetos e em 2024 eles queriam aumentar esses projetos. No próximo ano a gente vai saber como foi em 2024 os projetos aí realizados pelo setor de marketing do Sicoob, né, Andréia? Também tivemos um podcast especial de 1 ano do nosso podcast, que completou em 2024 1 ano. Então, nós também tivemos um podcast especial nesse dia, falando sobre, e é claro, sobre produtos do Sicoob nesse 1 ano, né? Nós recebemos nesse episódio o gerente regional, o Fernando Mansky, que até no dia eu brinquei que ele era parente do Elon Musk. Se vocês forem ver as cenas e as fotos, vocês vão ver que tem alguma semelhança. Legal. E o Fernando Mansky, que é gerente regional do Sicoob, eu brinquei aqui no início que ele é parente do Elon Musk. Então, se vocês têm alguma pergunta para fazer para ele sobre o Elon Musk, o dia é hoje. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo momento, né, por poder participar desse local, falar um pouquinho sobre o cooperativismo e as empresas aqui de São Miguel do Oeste que fazem parte aí desse programa. E um podcast especial com o presidente do Sicoob, o Edmar Franchetti. A gente falou sobre as ações do Sicoob em prol dos atingidos das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Quem lembra o que o Rio Grande do Sul passou durante esse ano de 2024? O Sicoob esteve presente, foram muitos colaboradores que foram atingidos, muitas agências e também as pessoas, os cidadãos do Rio Grande do Sul que foram atingidos, foram todos ou receberam auxílio da agência, da equipe da agência do Sicoob, que se deslocou daqui de São Miguel, levou doações. Foram muitas pessoas que colaboraram para essas ações. E nós fizemos também um programa especial no podcast falando sobre essas ações, junto com o presidente do Sicoob. Quais as ações que o Sicoob de São Miguel tem feito para auxiliar quem foi atingido pelas enchentes? A primeira coisa que a gente fez lá foi angariar donativos, que isso é emergencial para o dia a dia, material de limpeza, enfim, toda aquela parte de donativos, muitos donativos que iam para entidades que faziam comida, essa parte aí. Mas falando efetivamente da nossa área de atuação, primeira coisa foi alimentos. Que é o mais emergencial, né? É a vida, né? É alimentos.
A primeira semana que a gente foi lá, a gente focou mais nesses municípios que foram mais atingidos e campanha de alimentos, dinheiro para comprar alimento, enfim, tudo que podia ser feito para amenizar, para disponibilizar para aquelas pessoas. Falamos sobre investimentos e sobre campanhas, onde também tiveram colaboradores aí do Sicoob aqui sentados falando sobre campanha do capital premiado, como que funciona, sobre os investimentos que a gente pode fazer no Sicoob. Em julho, o Sicoob aqui de São Miguel comemorou 35 anos e nós recebemos aqui para nos falar um pouquinho sobre como iniciou a história do Sicoob um dos sócios fundadores, o Jaimir Balbinotti, que contou todos os desafios que eles tiveram no início, os sonhos, os obstáculos que eles venceram e as metas para mais 35 anos do Sicoob. Eu sou Jaimir José Balbinotti, casado com a Elisete, tenho 2 lindos filhos e uma neta. Tenho hoje 62 anos de vida, dos quais 44 dedicados ao sistema cooperativo. Olha só. Desses 44, 35 anos no Sicoob São Miguel. Me sinto um privilegiado por ser um dos fundadores do Sicoob São Miguel. É isso que eu ia dizer. O senhor fez parte daquele... Jaimir José Balbinotti. Aquela turma lá de quantos agricultores? 34. 34 agricultores, você era um deles que fez parte da fundação, então, do Sicoob aqui de São Miguel. Exatamente. Em 25 de julho de 1989, nós fundamos a nossa cooperativa por 34 produtores rurais. Veja que coisa. Desses 34, eu era o 33º em idade. Então, tinha 32 mais experiente que eu, vinha eu e um menos experiente que eu em idade. Uhum. Então, na época, com 27 anos, nós vislumbramos a fundação da antiga Crédito São Miguel, hoje atual Sicoob São Miguel. Para que na época? Esses produtores rurais, eles só sabiam trabalhar na agricultura. E eles, quando iam nos bancos, eles não atendiam eles. Não nos atendiam. Uhum. Aí nós resolvemos fundar uma cooperativa de crédito, porque nós já tínhamos na nossa essência o espírito cooperativo da Cooperativa São Miguel, hoje atual Alfa, e ali que nós se conhecíamos. Fizemos a assembleia e fundamos a nossa cooperativa para podermos, na época, financiar as nossas pequenas atividades da agricultura, porque nós só sabíamos trabalhar na agricultura. Uhum. Financiar uma trilhadeira, na época, uma vaca, uma máquina para plantar milho, não existia a tecnologia que existe hoje. Para isso, nós fomos e fundamos a nossa cooperativa, do qual hoje, 35 anos depois, que no decorrer da nossa conversa, a gente vai falar da história dela. Falamos também sobre o Plano Safra e aí tivemos convidados externos também participando aqui. Foi um programa que nós estivemos de chapéu. Aqui na tela, onde estão passando as fotos, vocês vão poder ver. O José Clóvis Moreira, da Epagria, que trouxe os chapéus. Todo mundo conhece ele pelas campanhas de chapéu, né? Ele ajudou aqui no dia a falar sobre o Plano Safra. Também falamos sobre a Alice, que é assistente virtual do Sicoob. Quem não conhece ainda, entra lá no aplicativo do Sicoob, dá uma rodadinha lá no finalzinho do aplicativo, vocês vão ver a Alice. Quem esteve aqui também foi uma das colaboradoras do Sicoob falando sobre a inteligência artificial, como ela auxilia os associados do Sicoob, quem trabalha no Sicoob e também o que a gente consegue fazer com o assistente virtual do Sicoob, que veio para nos ajudar a fazer aquelas... Por exemplo, eu quero fazer uma operação simples, um Pix. E eu não consigo fazer, a assistente virtual consegue nos auxiliar. Então também falamos sobre isso durante o ano de 2024 aqui no podcast. 2024 foi um ano cheio de assuntos por aqui, muitas pautas, falamos sobre investimentos, sobre jovens que querem sair de casa, sobre os desafios e tudo isso, a equipe do Sicoob trouxe aqui muitas respostas, tirou muitas dúvidas, trouxe muita informação. Nós estamos encerrando o ano, chegando à época de confraternizações, todo mundo está aí com planos de celebrar com a família e nós desejamos, em nome do Sicoob, um 2025 próspero a todos, um ótimo ano a todos e a gente se vê no próximo ano.